Senhores deputados, senhoras deputadas, reaberta a sessão, ordem do dia. Antes de entrarmos em votação, eu consulto os senhores líderes, senhores deputados, senhoras deputadas, para podermos votar nessa sessão em extra pauta a medida provisória, admissibilidade da medida provisória número 250/2022, que altera a lei número 10.297 de 1996, que dispõe sobre o imposto sobre operação relativa à circulação de mercadorias e sobre a prestação de serviço de transporte estadual intermunicipal de comunicação ICMS, e estabelece outras providências. A votação é em relação à admissibilidade da medida provisória e o prazo, deputado Mauro, da medida provisória para apreciarmos a medida provisória até dia 1º de junho. A medida provisória, assim sendo aprovada em plenário, deverá tramitar na Comissão de Constituição e Justiça, Finanças e Tributação para o retorno ao plenário, e isso até o dia 1º. Consultando a bancada do MDB, presidente, estão de acordo. Obrigado, deputado Mauro. Deputado... Consultando a bancada do PSD, estamos de acordo também, senhor presidente. Deputado Mota, deputado Minotto, de acordo também. Deputado Bruno, de acordo também. Só para a gente não sei se eu deixei de consultar algum líder. Então, em votação, a medida provisória que altera a Lei 10.297. É autorização para tramitação. Os deputados que concordam permaneçam como se encontram. Está aprovada. Votação. Não entendi, deputado Bruno. Pois não, deputado Bruno. Eu quero discutir a matéria, presidente. Eu estava ali acenando para o senhor, mas acho que... Eu não vi, desculpa. Não tem problema. Que o senhor disse que estava de acordo com a tramitação. Exato. Eu estou de acordo com a tramitação, mas não estou de acordo com a admissibilidade, na verdade. E eu quero explicar aqui o que nós estamos votando e por que eu sou contra a admissibilidade. Senhor presidente, esse projeto, ele traz alguns assuntos e dois deles são muito complicados. Nós, basicamente, aqui lidamos com a chamada DIFAL, tanto para o consumidor final, daquilo que é comprado pela internet, de estabelecimentos de fora do Estado, e também o que é comprado pelas empresas optantes pelo Simples, que compram também de outros estados. Mas nós temos aqui dois grandes problemas, ao meu ver, nessa MP. A primeira é que, em relação a essa compra que se faz de outros estados, o STF decidiu recentemente, há pouco tempo, que dependeria de lei complementar federal para que se fizesse, então, essa regulamentação da cobrança desse imposto. O problema é que essa lei federal, ela foi sancionada, ela foi publicada só no dia 4/1/2022. 4/1/2022. Portanto, no que se refere ao DIFAL, nós não estamos seguindo o princípio da anterioridade, que diz que o imposto só pode ser aplicado e cobrado no exercício seguinte. Se a lei federal foi publicada no dia 4/1/2022, só nos cabe aqui regulamentar uma cobrança de um imposto apenas para o próximo exercício, apenas para 2023, não para agora. O que a MP visa fazer aqui não pode.
vai é inconstitucional essa cobrança no mesmo exercício, porque o imposto foi regulamentado só esse ano. Temos também, senhor presidente, um outro problema, em relação à DIFAL, que é cobrada de empresas optantes pelo Simples, nós temos também um outro problema. Nós temos aqui senhor presidente, uma atrapalhada que o governo do Estado fez no final do ano passado, no chamado pacotaço. Ele revogou o parágrafo que regulamentava a DIFAL. Ou seja, ele revogou isso. A DIFAL deixou de existir lá em dezembro. E agora, com a MP, ele está restituindo a DIFAL. Se ele está restituindo a DIFAL, algo que ele revogou lá no passado, ou seja, deixou de existir, se ele está restituindo, ele está então instituindo algo novo, que não estava valendo. Da mesma forma, então, nós temos aqui uma instituição de cobrança de tributo no mesmo exercício. Não pode. É irregular, é inconstitucional. Sendo inconstitucional e irregular, nós também não temos nenhuma pressa para aprovar isso via medida provisória, já que os dois impostos, tanto para o consumidor final como para o optante simples, para seguirmos o princípio da anterioridade, só pode ser aplicado a partir do ano que vem. Então, não há por que ser por medida provisória. O governo mesmo admite que cometeu um erro revogando aqui no pacotaço a DIFAL e restituindo agora. Então, se nós aceitarmos uma medida provisória, que não há nenhuma pressa para isso, se nós aceitarmos aqui a medida provisória, o que deveria tramitar por lei, uma tramitação normal, projeto de lei normal aqui, nós vamos estar assumindo a criação a instituição de imposto com cobrança no mesmo exercício. Por isso eu peço muita atenção aos parlamentares, porque isso aqui tem impacto tanto na vida do cidadão catarinense, como também nas pequenas empresas. Nós estamos fazendo novamente, foi cometido um erro lá atrás, e eu peço meus 5 minutos, foi cometido... Vossa Excelência tem mais 1 minuto. Foi cometido, na verdade é discussão de projeto, né? Eu tenho até 5, mas eu tenho, mas eu não vou usar, não se preocupe, presidente. Mas eu faço aqui, eu vou alertar os senhores novamente do que irá acontecer, como eu alertei lá atrás. Nós estamos aqui votando a admissibilidade de uma medida provisória de uma matéria que não deveria ser por medida provisória, porque os impactos dela só podem acontecer no ano que vem, e se isso for admitido aqui e for se tornar projeto de lei, nós aprovarmos o projeto, nós vamos estar incorrendo no mesmo erro que incorremos no pacotaço, quando esse plenário aprovou de maneira assodada um erro que acabou revogando a DIFAL. Nós estamos fazendo a mesma coisa aqui, votando de maneira assodada, criando uma admissibilidade. Estamos aqui querendo instituir, essa medida quer instituir o imposto sem respeitar o princípio da anterioridade. Portanto, muito cuidado, senhores, muito cuidado. Isso aqui que pode acontecer, se nós aprovarmos essa medida depois do projeto de lei, isso aqui vai fazer com que o pequeno empreendedor catarinense comece a receber na sua contabilidade, lá do seu contador, algo que eles não deveriam estar pagando esse ano. Cada pequeno empreendedor do Estado que compra de fora vai começar a receber uma notificação, uma cobrança a mais de impostos, porque a Assembleia Legislativa está, na minha opinião, fazendo aqui um erro ao admitir essa medida provisória e depois, o que deve acontecer, porque a base tem força aqui, aprovar esse projeto. Então, eu quero deixar isso registrado aqui, não porque eu tenho esperança de mudar a opinião desse plenário, que não sei se eu tenho essa condição, mas eu quero deixar registrado porque eu avisei, eu estou avisando, isso vai dar problema ali na frente. Obrigado, deputado Bruno. Ainda para discutir, o deputado Milton Obras. Senhor presidente, senhores deputados, essa medida provisória, ela está por vencer agora, dia 1º de junho,
e estava sob minha relatoria. E eu só não relatei antes, justamente, deputado Bruno, para acompanhar todos esses desdobramentos que já ocorriam no Supremo Tribunal Federal. Todos sabem o meu posicionamento aqui, eu sou contra aumento de impostos, né? A questão da DIFAL, os estados fizeram um acordo no CONFAS, porque isso acabou sendo um interesse para todos os estados, que têm uma alíquota interna maior e alíquota interestadual menor. É o que nós fazemos aqui quando a gente faz a isonomia, né, para que a indústria, para que setores dentro do estado possam competir com aquele que está na divisa do estado catarinense, que vem para cá com 5% a menos de imposto, que vem com 12%. E essa questão da DIFAL, ela pega, praticamente é a questão do e-commerce, né? O e-commerce acaba sendo uma concorrência desleal de um estado para outro, porque os comerciantes que vendem aquela mesma coisa nas lojas físicas ou no próprio e-commerce aqui, vendem com 17 e vêm lá de São Paulo, do Paraná, com 12. Nós estudamos muito, discutimos muito isso, e eu só fiz o relatório pela admissibilidade, conforme veio, pelo seguinte: aqui nós temos decisões do ministro Alexandre de Moraes. Diz assim: DIFAL de ICMS sem perigo da demora. Por Alexandre de Moraes, não estão presentes os requisitos necessários à concessão das medidas cautelares nas ADIs. Vários estados entraram no Supremo, né, questionando isso. Em relação à ADI 7.066 da ABMAC, o ministro considerou que a LC 190, sobre o DIFAL de ICMS, que atrai o Instituto da Anualidade. É justamente isso que o deputado Bruno colocou aqui, que era uma grande dúvida minha, e eu queria que isso fosse aprovado para início de 2023. Né? E a maioria dos estados já aplicou isso, já estão aplicando, como Santa Catarina fez através da medida provisória. Isso acertaram lá no CONFAS, era bom para todos os estados, fizeram. Né? Todo mundo atrás de receita. A LC 190/2022 não modificou a hipótese de incidência, tampouco da base de cálculo, mas apenas a destinação do produto da arrecadação, por meio de técnica fiscal que atribuiu a capacidade tributária ativa a outro ente político. No caso, vem de São Paulo para cá, os 12% ficam em São Paulo, 5% vem para cá, para o estado de origem, de onde o consumidor final comprou. E vice-versa, se nós vendermos lá para São Paulo, o ICMS devido interestadual 12% fica aqui, e os 5% é feito para São Paulo. Mas apenas a destinação do produto de arrecadação, por meio de técnica fiscal que atribuiu a capacidade tributária ativa a outro ente político, que, de fato, dependeu de regulamentação por lei complementar, mas cuja eficácia pode ocorrer no mesmo exercício, pois não corresponde à instituição nem majoração de tributo, afirmou o magistrado na decisão. Então, isso está pacificado, os estados estão fazendo, e se nós não legalizarmos a medida provisória, que já está valendo, já está tudo funcionando assim, nós só vamos criar um imbróglio fiscal desnecessário, porque isso todos os estados estão aplicando, né, e por isso eu retive essa medida provisória há tanto tempo, para que eu pudesse fazer algo realmente bem estudado, e tentamos de todas as maneiras até jogar isso para frente, mas só trazer prejuízo para Santa Catarina e não beneficiar ninguém nesse momento. Além do que, se tem um peso na compra de quem compra de outro estado, o catarinense consumidor final que comprar pelo e-commerce de outro estado vai estar pagando 5% a mais, ele só vai comprar lá de São Paulo se ainda assim for mais barato do que ele encontra aqui na sua cidade, na sua loja para comprar. Então, é uma questão do livre comércio, todos os estados estão fazendo isso, e não tem por que nós impedirmos que Santa Catarina faça isso nesse momento. Essa é a minha opinião, senhor presidente, por isso que eu peço... Mais um minuto ao deputado
o voto pela admissibilidade e depois ainda vai passar na comissão de mérito, que é a comissão de finanças, onde ali a gente viu um erro técnico da lei e que precisa ser corrigida, mas daí na comissão de mérito, mas não na CCJ, como foi aprovado por unanimidade nessa manhã. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Milton Alves. Deputado, ainda para discutir, deputado Zé Milton Schaefer. Presidente, o deputado Milton aqui já trouxe bastantes informações a respeito da importância do projeto. Foi feito todo um consenso através do CONFAS Nacional. Nós temos que aproveitar esse momento de alinhamento com todos os estados. Santa Catarina não pode ficar para trás. Outros estados também fizeram com medida provisória. E esse projeto tem causado, a falta dele, um prejuízo enorme, porque uma cadeia de lojas ou de empresas aqui de Santa Catarina, ela acaba pagando um imposto mais alto do que um produto que é comprado pelo e-commerce de São Paulo. E nós estamos gerando impostos e emprego no outro estado e deixando de gerar riqueza e empregos aqui em Santa Catarina. Então, ela é autoexplicável. A medida provisória foi o fato de ter sido feito um entendimento no Conselho Fazendário Nacional. Esta medida provisória também tem um outro apelo muito forte, que é a isenção da cobrança de ICMS nas contas de energia dos hospitais filantrópicos e municipais aqui de Santa Catarina. São cerca de 160, 170 hospitais filantrópicos e mais alguns hospitais municipais que trabalham pelo SUS, que são estratégicos no atendimento do catarinense. E esses hospitais, deputado Fernando Creley, eles têm uma dívida hoje com a Celesc de 80 a 90 milhões de reais. E essa medida provisória, ela ao isentar e ao criar, a Celesc vai criar um programa também de isenção de multa e juros, para que esses hospitais possam colocar suas contas em dias, recuperar suas certidões negativas, para poderem continuar trabalhando pelo SUS. Então, essa medida provisória não trata só da questão tributária do DIFAL, que é importante também. Ela também tem um apelo social muito forte, que é a retirada do ICMS dos hospitais filantrópicos e municipais. Por isso, e nós temos um tempo muito curto, presidente, por isso que eu lhe cumprimento e lhe agradeço por colocar esta pauta, porque ela encerra a validade dela nos próximos dias e vai deixar, ela já está vigorando hoje, vai perder tudo isso e nós vamos perder os benefícios dessa lei, enquanto outros estados estão tendo. Então, é necessário votarmos agora, é necessário tramitar com urgência na próxima semana na Comissão de Finanças para voltar a plenário aqui. E aí a gente pode discutir, talvez, ela mais pormenorizada no plenário na votação final. Aqui é apenas a admissibilidade. Então, eu não vejo nenhum óbice em votar favorável, peço o voto aqui de aprovação para que essa matéria possa tramitar na próxima semana nas comissões de finanças. Obrigado. Obrigado, deputado Zé Milton Schaefer. Encaminhamento de voto. Senhor presidente, eu geralmente concordo com o deputado Milton, mas em assuntos tributários, mas dessa vez eu vou discordar. Nós temos duas DIFAL. A primeira que foi aqui defendida pelo deputado Milton foi a DIFAL para o consumidor final. Bom, o coletivo dos estados estarem fazendo não é, para mim, uma justificativa de estarem fazendo o correto. Não está sendo respeitado aqui o princípio da anterioridade. Mas o problema maior está na segunda DIFAL, que é a DIFAL para o simples. Senhores, o governo fez uma lambança no final do ano e revogou essa DIFAL. Ele revogou. E agora a MP está tentando instituir. Então, não existia, nós entramos o ano sem o imposto não existia. E a MP está instituindo. Então, não há o que discutir aqui. Não existia e agora vai passar a existir. Então, nós estamos instituindo um imposto novo e deveríamos respeitar, sim, o princípio da anterioridade.
Novamente, senhores, eu não vou colocar a minha mão nisso aqui. O pequeno empreendedor vai começar a receber o seu boleto pelo seu contador, eu não vou colocar porque está errado. E, poxa, esse negócio do governo ele manda um assunto tributário junto aí com um assunto que beneficia o hospital e deixa todo mundo aqui refém, né? Porque é uma estratégia, na minha opinião, até injusta. Porque bota um assunto bonitinho, que todo mundo sabe que é importante, que tem que votar, junto com uma instituição de um imposto que não respeita um princípio constitucional. Isso é jogo baixo, na minha opinião. Mas tudo bem, presidente, quero deixar isso registrado aqui, que eu vou votar contrário, porque, novamente, isso não deveria ser matéria de medida provisória. Obrigado. Obrigado, deputado Bruno. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, está em votação a medida provisória 250/2022. Os deputados que concordam permaneçam como se encontram, com o voto contrário do deputado Bruno Souza. Está aprovado. Votação da redação final do projeto de lei 012.5/2022, autor deputado Gessé Lopes. Altera o anexo 1º da lei 18.278/2021, que consolida os atos normativos e concede o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina para fins de declarar de utilidade pública estadual a APES, Associação de Pais dos Escoteiros de Xanxerê. Em votação, os deputados que concordam permaneçam com o seu encontro. Está aprovado. Votação de redação final, projeto de lei 275. Ponto 4/2021, autor deputado Jair Compre, determina as empresas locadoras de veículos estabelecidas no Estado de Santa Catarina o dever de informar o Departamento Estadual de Trânsito, DETRAN, sobre a existência de delitos de apropriação indébito e estelionato que envolva veículos de sua propriedade. Em votação, deputados que concordam permaneçam como se encontram. Está aprovado. Votação, redação final, o PL 481.8/2021, autor Governo do Estado, autoriza a doação de imóvel no município de Agronômica. Em votação, deputados que concordam permaneçam como se encontram. Está aprovado. Votação e redação final, projeto de lei 483.0/2021, autor Governo do Estado, autoriza a doação de imóvel no município de Chapecó. Em votação, deputados que concordam permaneçam como se encontram. Está aprovado. Votação e redação final, projeto de lei PL 08.4/2020, autor deputado Milton Obos. Altera a lei complementar número 465/2009, que cria o Tribunal Administrativo Tributário do Estado de Santa Catarina e estabelece outras providências para que as deliberações empatadas sejam decididas a favor do contribuinte. Em votação, os deputados que concordam permaneçam que se encontram. Está aprovado. Discussão e votação em turno único. Projeto de lei 157.0/2018, autor Governo do Estado, institui o Conselho Estadual do Idoso, SEI-SC, e estabelece outras providências. Emenda substitutiva global, subemenda modificativa e aditiva com parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças, Comissão de Trabalho e Serviço Público e Comissão de Defesa ao Consumidor. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que concordam permaneçam como se encontram. Está aprovada. Discussão e votação em turno único. Projeto de lei 302.1/2020, autor deputado Nilson Berlanda. Altera a lei 17.292/2017, que consolida a legislação que dispõe sobre os direitos das pessoas com deficiência, com o fim de estabelecer atendimento prioritário a pessoas com deficiência para a atualização de laudos médicos
no âmbito dos estabelecimentos de saúde público-privada credenciados ao Sistema Único de Saúde SUS, com parecer favorável das Comissões de Justiça, Comissão de Saúde e Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor. Em discussão, para discutir o deputado Nilson Berlanda. Senhor presidente, senhores deputados, eu peço o apoio para que a gente aprove esse projeto, que é um projeto importante, somente dando prioridade a pessoas com deficiência visual, física e assim por diante. Esse é o pedido que eu faço. Agradeço às 3 comissões que aprovaram e peço o apoio dos demais nobres colegas. Obrigado, deputado Berlanda. Continue em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, está em votação. Deputados que concordam permaneçam como se encontram. Está aprovado. Pedido de informação. Bruno Souza votou com desculpa, Bruno. Não vi. Senhor presidente. Pois não, deputado com licença, Fernando Vampiro. Só para registrar aqui a presença do vereador Juninho Venturini, do Balneário Rincão, que está nos visitando aqui na tarde de hoje. Obrigado. Obrigado, deputado. Questão de ordem, senhor presidente. Seja bem-vindo, Questão de ordem, senhor presidente. vereador, a esta casa. Questão de ordem, deputado Alba. Ricardo Alba. Gostaria também, da mesma forma, registrar a presença do prefeito Wilson, de Fraiburgo, que nos honra aqui com a sua presença. Obrigado. Obrigado, deputado. Bom, presidente, só para não ficar fora, né, do Ricardo Alba, eu também quero cumprimentar o vereador Fernando, lá de São Francisco do Sul, que está aqui na Assembleia acompanhando a nossa sessão e também tratando de assuntos de interesse de São Francisco do Sul, que é uma cidade histórica e portuária aqui de Santa Catarina, muito importante. Obrigado, Fernando, pela presença. Obrigado, deputado Milton. Sejam bem-vindos os vereadores mencionados. Pois não, deputado Nilson. Também, da mesma forma, presidente, não posso deixar de cumprimentar aqui algumas visitas importantes aqui no plenário, na galeria, no dia de hoje. Nosso prefeito de Ponte Alta do Norte, Bagulho, mas viu, desculpem aí, o nome dele é Bagulho, mas ele é o prefeito lá e é muito competente. O apelido, ele é atendido por Bagulho. O Tico, que é o secretário da administração, o Gilberto, assessor de imprensa. Cumprimento também o Samuel, que é vereador, ex-vereador e coordenador lá de Romelândia, bem como também o Socó, coordenador da região do norte do estado, e os empresários que eu acompanho neste momento. O prefeito de Princesa, Edilson, e a prefeita de Ângela, vice-prefeita. Obrigado por estarem aqui, sejam bem-vindos e a casa é de vocês. Senhor presidente. Muito obrigado, deputado Nilson Berlanda. Também, para finalizar, gostaria de registrar a presença dos vereadores de Riqueza, aqui no plenário desta casa, Alvin Rony, Luciano, Ivanir e Hernani, que nos honram aqui com as suas presenças. Obrigado, deputado Ricardo Alba. Pedido de informação 277, autor deputado Gessé Lopes, solicita ao secretário de Estado da Segurança Pública informação acerca da instalação de câmaras com tecnologias OCR nas rodovias estaduais no município de Itapoá e região. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados que concordam permaneçam como se encontram. Está aprovado. Pedido de informação 228, autor deputado Ivan Nats, solicita ao secretário de Estado da Educação informação acerca do número do processo referente à obra de construção da quadra coberta na Escola de Educação Básica Ervin Radic. Em discussão, não havendo quem queira discutir, por favor, deputado. Queria só cumprimentar o deputado Ivan pela autoria desse pedido de informação, que é referente lá a uma demanda do nosso município de Blumenau, realmente para agilizar as questões por parte do Estado, inclusive, já que é uma obra do governo do Estado lá na Escola Ervin Radic, na Vila Itopava. Então, a gente também tem feito alguns encaminhamentos aqui, quero parabenizá-lo e dizer que nós estamos aí realmente empenhados em buscar o breve atendimento dessa obra aí tão aguardada na querida Vila Itopava, no município de Blumenau. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Adriano. Em votação,
Os deputados que concordam permaneçam como se encontram. Está aprovado. Pedido de informação, autor deputado Adriano Pereira, solicitando ao secretário de Estado da Administração Prisional e Socioeducativa informações acerca do projeto para alteração do local do Presídio Regional de Blumenau. Em discussão, para discutir o deputado Adriano. Presidente, eu acho até que tinha um pedido de informação anterior a esse, que era o 229, e aí foi para o 230. Mas em discussão esse, que trata sobre a questão de quando será feito realmente a transferência do atual presídio regional de Blumenau. Há muito tempo se fala na transferência desse presídio localizado hoje na Rua General Osório e queria ser totalmente transferido, adequado também lá junto à penitenciária na Rua Silvano Cândido da Silva. Infelizmente, até o momento nada se fez, né, e realmente a gente tem recebido aí muitas reclamações, enfim, cobranças com relação à transferência do antigo presídio, para que realmente possamos ali, quem sabe, fazer outros investimentos e naquele local possamos ter, inclusive, ali, quem sabe, uma grande praça de lazer para aquela comunidade, ou creche, posto de saúde, enfim, outros investimentos naquele local onde cresceu muito ao entorno dele a população, onde agora em breve vai ter um terminal urbano de ônibus novo, enfim, e há toda uma necessidade de equipamentos públicos naquele local. Como tem a penitenciária lá já no município, em outro local, né, que pudesse ser agregado juntamente, né, com a penitenciária, né, um grande complexo prisional e realmente aquele espaço fosse destinado para outros fins de equipamentos públicos necessários naquela região. Obrigado. Deputado Adriano, de fato é 229, é que os dois são seus, 230 também. Eu posso falar sobre o 229 também? Pode falar. Na verdade é o 229, o que... 229 é sobre o secretário de Estado da Educação e 229. Fala sobre Secretaria de Estado da Casa Civil. Isso, sobre as barragens. Eu queria reforçar através desse requerimento a questão realmente que, né, agora as águas baixaram, o sol voltou a brilhar, tudo bem, né, o povo ainda que sofreu com as enxurradas, com as enchentes, ainda sofrendo as consequências, as perdas, os danos, mas, infelizmente, né, novamente, o assunto vai saindo de cena, a imprensa já vai deixando de comentar, mas o problema continua existindo. Tanto é que existiu, que houve aquela questão aí que fecha a barragem, não fecha. Quando fecharam, já boa parte das regiões aí do Alto Vale, principalmente, já estavam afetadas. Então, nós queremos manter sistematicamente a cobrança, que se tome as providências com relação às barragens, a segurança, a vistoria, a fiscalização, o funcionamento, para que busque-se amenizar e evitar o máximo possível os danos aos catarinenses e às famílias que moram em toda essa região afetada sempre nas fortes chuvas. Não se pode deixar cair no esquecimento essas questões. Por isso, mais uma vez, esse pedido de informação, porque realmente depois que as águas baixaram, não se falou mais quais são as providências que realmente estão sendo colocadas em práticas. Obrigado. Obrigado, deputado Adriano. Então, em votação, o pedido de informação 229. Deputados que concordam permaneçam como se encontram. E, após também do deputado, pedido de informação do deputado Adriano também o pedido de informação 230. Em votação, deputados que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado. Pedido de informação, autor, deputado Dr. Vicente Caro Preso, solicita o secretário de Estado da Infraestrutura informações acerca da obra da BR-280 no trecho entre Guaramirim e Jaraguá do Sul. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados que concordam permaneçam como se encontram. Está aprovado. Pedido de informação 233, autor, deputado Gessé Lopes, solicita o secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade informações acerca do andamento das obras da Costa do Encanto, trecho que liga São Francisco do Sul e Itapuá. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, está aprovado. Moção 445, autor, deputado Adriano Pereira, apelando ao secretário municipal do Meio Ambiente e Sustentabilidade de Blumenau para que adote medidas para a realização de um mutirão de castração de animais abandonados. Em discussão, para discutir, o deputado Adriano. Presidente, eu queria, de forma breve, falar sobre esse requerimento, essa moção, na verdade, que apela, né, inclusive ao próprio município
de Blumenau, ao poder público, ao prefeito, às secretarias responsáveis, com relação à necessidade, né, de se fazer realmente um grande mutirão de castração animal no nosso município. Nós estamos lá com um grande número de proliferação, inclusive de algumas doenças, né, estamos aí com um problema sério de abandono de animais em diversas ruas e bairros da cidade, né, estamos aí realmente tendo muitos casos de maltratos dos animais, mas, enfim, existe toda uma problemática que envolve a causa animal, que sempre, muitas vezes, é falada em épocas e em tempos eleitorais, abraçada muitas vezes pelos políticos, inclusive, e depois esquecidas. Depois, durante 4 anos, pouco se faz pela causa animal. Então, nós estamos aqui realmente fazendo essas cobranças para que se faça alguma coisa, e um dos caminhos mais urgentes que se pode se fazer, uma das medidas mais urgentes, realmente seria a castração animal, que evitaria realmente, né, que mais e mais animais pudessem estar nessa mesma condição. E, no mais, né, logicamente, um grande trabalho de conscientização é necessária para que as pessoas tenham a responsabilidade da posse responsável, do cuidado e do amor aos animais. Obrigado. Ainda para discutir o deputado Márcio. Deputado Márcio. Obrigado, presidente. Quero só contribuir com o deputado Adriano, que é a primeira vez que o Estado de Santa Catarina aplica recursos públicos em castrações. Quando eu apresentei as emendas impositivas para esse setor, foi para a área da saúde. Da área da saúde chegou um técnico e disse o seguinte: não é prioridade para o Estado. E, graças a Deus, mudou o técnico e eu falei, só coloque no Google e veja quantos animais há na rua, quantos animais há em situação de rua. E aí sai da Secretaria de Saúde e vai para a Agricultura, deputado Adriano. E lá nós conseguimos colocar em 2019 R$100 mil, 2020 100 mil, 2021 mais 100 mil, isso só para a região serrana. E Lages eu coloquei mais 100 mil. Então nós temos um bom recurso agora em castrações. Tem municípios da minha região que, por exemplo, Painel, Capão Alto, Palmeira, Campo Belo do Sul, eles não haviam aplicações de recursos em castrações. Lages já sim, mas nos outros municípios não. Então, o cidadão que está no painel dissolve os animais em Lages. E aqui vale ressaltar que não é só questão eleitoral desse ano, mas é um trabalho já constante. Hoje tem multa para quem abandonar um cão em via pública que passou de 500 para 10 mil reais. Lei aprovada e sancionada pelo governador do estado, projeto de lei, agora a lei, sobre a conscientização dos direitos dos animais nas escolas. Fui lá, conversei com o deputado Vampiro, ele acionou um grupo, mas acho que pela pandemia não deu certo. Agora o próximo ano vai dar certo, deputado Vampiro, para que o direito de conscientização dos animais seja aplicado nas escolas, né? Seja os pets, seja os silvestres, porque é uma lei, tem que ser aplicada. Lei sancionada tem que ser colocada em vigor. Para quê, deputado Adriano? Para que a gente possa ter consciência que o animal não é um brinquedo, que o animal ele é um ser senciente, emoções, sentimentos, e ao longo do tempo ele vive a nossa jornada. Eu acredito que quem tem um animal de estimação, quem tem, e para mim a minha filha, que é a Alanis, uma samoyeda, a minha mãe disse que quando eu estou chegando na esquina de carro, ela já sabe que eu estou chegando, e ela já vai na frente me esperar. Então é uma conexão de alma muito forte, e que a gente precisa estar atuando. Então, parabéns aí pela tua proposição, que o município também de Blumenau atua de forma muito consciente nas castrações. Obrigado. Também, antes de conceder a palavra ao deputado Adriano, eu cumprimento e registro a presença da nossa ex-deputada Ana Paula Lima, que visita o parlamento, veio matar saudades, deputada Ana Paula, dos bons debates que nós produzimos aqui nessa casa. Seja bem-vinda. Ainda para discutir, deputado Presidente, Adriano? pela ordem, só queria realmente fazer Pela isso, né? Também, Vossa Excelência já fez, que registrar a presença da nossa ex-deputada estadual, que por vários mandatos aqui nesta casa teve, pré-candidata a deputada federal, e que continua fazendo o seu trabalho, né? Da forma que hoje lhe é possível, mas tem feito sempre o seu trabalho em prol dos catarinenses, não diferente lá na nossa cidade, em Blumenau e região, e lógico, com destaque à saúde, que é uma área que ela sempre prezou muito, ela que faz parte, né,
né, da saúde, que já foi enfermeira, inclusive, nas unidades de saúde do nosso município. Tantos trabalhos relevantes prestou à nossa cidade. Obrigado. Obrigado, deputado Adriano. Em votação, o pedido, a moção 445. Os deputados que concordam permanecem contra. Está aprovada a moção número 46. Autor, deputado Adriano Pereira, cumprimentando a direção da Escola Básica do município, professora Helena Altenburg, pelos 30 anos de serviços prestados em prol da educação pública de Blumenau. Em discussão, o deputado Adriano, para discutir, o deputado Adriano acho que está terminando o mandato dele. É verdade, presidente. Poucos dias aí restam e nós estamos aí dando o nosso máximo, com certeza. E quero, inclusive, lhe cumprimentar pelo carinho que, durante todo esse tempo que estou aqui nesta casa, tenho recebido de vários colegas, obviamente, de todos os servidores da Assembleia Legislativa, e não diferente da vossa pessoa, deputado, que sempre soube tratar a todos aqui, não só a mim, eu percebi que é a todos, de forma carinhosa, republicana e democrática. Parabéns, presidente. Mas, de forma breve, aqui quero parabenizar apenas aqui, né, realmente a Escola Básica Municipal Professora Hela Altenburg, que é lá do nosso município. São 30 anos de história, 30 anos servindo a comunidade, 30 anos educando, com um grande quadro de profissionais, de professores, né, que tão bem atendem, né, o conjunto de alunos, né, todos daquela comunidade, daquela região. Então, parabéns à Escola Hela Altenburg, 30 anos de história pela educação no município de Blumenau. Obrigado, deputado Adriano, pelas vossas palavras, e o senhor pode ter certeza que foi um orgulho tê-lo aqui junto conosco, mesmo que fosse por um período curto, mas Vossa Excelência pôde deixar aqui o seu ritmo de trabalho e a sua marca também. Parabéns. Em votação, os deputados que concordam permaneçam como se encontram. Está aprovado. Moção número 447, autor deputado José Milton Schaeffer, apelando ao ministro da Agricultura e Pecuária e Abastecimento pela celeridade na liberação de licenças para a pesca de tainha em Santa Catarina. Em discussão, para discutir, deputado Ivan Nats. Senhor presidente, queria apenas fazer uma observação com relação a esse tema, a liberação da pesca da tainha aqui em Santa Catarina. Efetivamente, as licenças atrasaram. Houve uma modificação no Ministério da Agricultura com relação às licenças para a pesca da tainha, a nova classificação de pesca embarcada, pesca de cerco, e muitas licenças foram identificadas com problema, o que atrasou a expedição de licença. Mas nós tivemos hoje com o comandante da Polícia Ambiental de Santa Catarina, e a ideia é de permitir a captura das tainhas com todas as embarcações que têm o protocolo apresentado. Então, os pescadores artesanais ou semi-industriais que tiverem o protocolo do pedido da licença, está sendo construída a liberação da pesca. Então, os pescadores ficarem atentos a essa possibilidade e de poderem exercer a sua atividade pesqueira através dessas licenças protocoladas. São 178 pontos de captura de tainha no litoral de Santa Catarina. Então, não é uma tarefa muito simples de ser feita. E também a gente notou irregularidades na expedição de algumas certidões, o que exigiu mais fiscalização do Ministério da Agricultura, senhor presidente. Toda sorte, acompanho o requerimento, só faço essas observações que o Ministério da Saúde, o Ministério da Agricultura, aliás, está acompanhando essa pauta lá no presidente Bolsonaro. Obrigado. Obrigado, deputado Ivan Nats. Feito o encaminhamento em votação, os deputados que concordam permaneçam como se encontram. Pediria ao deputado Rodrigo Minotto que pudesse assumir a presidência aqui. Uma honra, né? 447. Aqui, esse é o primeiro lugar. Fica tranquilo. Sempre é uma honra presidir a sessão, substituindo o nosso presidente Moacir Sopelso. Dando continuidade, então, à ordem do dia, a moção 447 já foi, a moção 448, da autoria da deputada Paulinha,
cumprimentando os familiares do senhor Leopoldo Baretim pela a vida e a obra deste. Em discussão, não havendo que queira discutir, em votação, aprovado. Moção 449, autoria do deputado Gessé Lopes, cumprimentando o diretor do Colégio Militar, Feliciano Nunes Pires, de Laguna, pela maestria na gestão da referida unidade escolar. Em discussão, não havendo que queira discutir, em votação, aprovado. Moção 450, autoria do deputado Gessé Lopes, cumprimentando os senhores Daniel Nunes, Emanuele Carnevale e Cristina Barrichello, pelos serviços prestados ao comando do 12º Batalhão da Polícia Militar de Balneário Camboriú. Em discussão, não havendo que queira discutir, em votação, aprovado. Requerimentos. Requerimento número 884, de autoria do deputado Adriano Pereira, solicitando à Secretaria Municipal de Educação de Blumenau informações acerca do cronograma de execução e conclusão das obras dos Centros de Educação Infantil nos bairros Vorsdat e Itoupavazinha. Em discussão, não havendo que queira discutir, em votação, aprovado. Requerimento, autoria da deputada Paulinha, solicitando ao secretário de Estado da Saúde informações acerca da previsão para a realização do mutirão de cirurgias de alta complexidade. Em discussão, não havendo que queira discutir, em votação, aprovado. Requerimento 891, de autoria do deputado Gessé Lopes, solicitando ao prefeito de Itapoá informações acerca das ações que estão sendo executadas pelo município para garantir a manutenção da rodovia que liga São Francisco do Sul a Itapoá. Em discussão, não havendo que queira discutir, em votação, aprovado. Requerimento número 892, de autoria do deputado Gessé Lopes, solicitando ao prefeito de São Francisco do Sul informações acerca das ações que estão sendo executadas pelo município para garantir a manutenção na rodovia que liga São Francisco do Sul a Itapoá, na Costa do Encanto. Em discussão, não havendo que queira discutir, em votação, aprovado. Esta presidência comunica que define os seguintes requerimentos. Requerimentos 885 a 889. Esta presidência comunica que encaminhará aos destinatários, conforme determina o regimento interno, as seguintes indicações. Indicações 404 a 419. Passamos agora para as explicações pessoais. Inscrito para falar o deputado Adriano Pereira, pelo prazo de até 10 minutos. O deputado Adriano vai usar a palavra. Concedo a palavra ao deputado Adriano Pereira, pelo prazo de até 10 minutos. Boa tarde, deputado Rodrigo Minuto, que ora conduz os trabalhos aqui desta casa, deputados, deputadas que nos acompanham no plenário. Eu quero, inicialmente, também cumprimentar nossa ex-deputada estadual, Ana Paula, que nos visita aqui na LESC hoje, pré-candidato a deputado federal. E sempre que tem essa oportunidade, lembrar dos relevantes trabalhos que prestou ao povo catarinense aqui durante seus mandatos na Assembleia Legislativa, sobre a importância da sua atuação, do seu trabalho, não só para o Blumenau, pelo Vale do Itajaí, mas por todo o nosso estado de Santa Catarina. Obrigado, deputada Ana Paula, pela visita aqui nesta casa. Eu queria iniciar falando sobre algumas andanças nossas. Nós continuamos percorrendo diversos municípios do nosso estado de Santa Catarina. Estivemos hoje fiscalizando algumas obras, alguns anúncios de obras também, porque é importante também a gente saber como está andando, após os anúncios, os encaminhamentos para que essas obras anunciadas pelo Estado, para ver se realmente elas estão acontecendo dentro daquilo que se anunciou lá nas assinaturas, das ordens de serviço e tal. Estivemos ali em São Pedro de Alcântara, justamente ali onde termina o perímetro urbano pavimentado, a SCC 281, justamente onde deve, dali em diante, ser, a partir dos próximos dias, em breve, iniciadas as obras de pavimentação, que vai ligar por mais de 20 quilômetros, o município de São Pedro de Alcântara até o município de Angelina. Então, é uma obra importantíssima. Eu falava, inclusive, com moradores daquela região, estive lá no Recanto dos Morangos, onde se tem um trabalho bacana lá
de agricultura familiar, de turismo rural, onde eles esperavam aí 30, 40 anos já por essa obra. Eu fiz um vídeo lá, inclusive, hoje pela manhã. Beleza, percorrendo, fazendo nosso trabalho como deputado estadual do Estado de Santa Catarina, percorrendo várias regiões do nosso estado. Estou aqui em São Pedro de Alcântara, aqui onde termina, né, o trecho asfaltado, e aqui onde segue um longo trecho aí, né, de mais de 20 quilômetros até Angelina. Esse trecho que também agora, através do Plano 1000, através de investimentos do governo do Estado de Santa Catarina, né, recebeu aí o aporte de recursos e a garantia, né, por parte do governo do Estado para que seja pavimentado. Obra importante nessa região, aqui onde inclusive fiz a visita no Recanto dos Morangos, onde tem muita questão do turismo rural, também importante, né, tem aí realmente a economia focada, boa parte dela na agricultura, né, e aqui a gente está fiscalizando, né, veio ver aqui também, né, onde está sendo alocados recursos, né, dos catarinenses, né, como em outros municípios, em outras regiões do estado também. Então, diretamente de... Beleza, aí tivemos lá então, estamos aí prestando conta das nossas fiscalizações, das nossas andanças nos mais diversos municípios, ainda em tempo e nessa região ali, fiscalizando as obras de reperfilagem e revitalização da rodovia 281, inclusive entre São José e São Pedro de Alcântara, tem as fotos ali, estivemos lá acompanhando o pessoal trabalhando, já em alguns trechos sendo refeita toda a parte de sinalização, e essas obras são importantes. E eu destaco aqui o que eu já falei outras vezes. Aqui não tem essa questão de oposição, de base ou não, enfim, deputado Rodrigo. Quando algo positivo acontece, é nosso dever aqui também trazer como pauta positiva. Assim eu trabalho como vereador lá na Câmara Municipal de Blumenau, inclusive sendo da oposição. Quando algo acontece, algo que é reivindicado, algo que é cobrado, algo que é esperado, é executado, nós temos que também fazer o registro de forma positiva. E quando não é, nós temos que, logicamente, cobrar, logicamente, nos posicionar, reivindicar e, obviamente, fazer o nosso trabalho também de cobrança. Essa aí é a foto, acho que, da sequência da visita que fiz na Prefeitura. Falei com o prefeito, Charles, que nos recebeu com muito carinho, nos colocando à disposição lá também nesse breve período, naquilo que for possível. Estivemos no Recanto dos Morangos, já está passando as fotos na sequência, eu posso aqui falando. Fui conhecer um pouco também aí sobre a agricultura familiar, o turismo rural em São Pedro de Alcântara, e fica o convite aqui para os demais deputados, demais, inclusive servidores desta casa, que não conhecem o Recanto dos Morangos, aqui, pertinho realmente da Grande Florianópolis, um lugar lindo, maravilhoso, né, onde eles trabalham com agricultura familiar, turismo rural, e aos finais de semana, todas as famílias, as pessoas podem ir lá, o colhe e pague. Você vai lá, colhe o morango nas estufas, e já você colhe e paga, obviamente, né, e já pode levar para casa, mas enquanto você está lá, você pode tomar aquele delicioso café da manhã, aquele delicioso café da tarde, enfim, bolo, tortas, doces, produtos coloniais, a família que atende, como diz o Demírcio e a Mariazinha lá, que cuidam do Recanto dos Morangos, é a família atendendo a sua família. Realmente, eles são muito acolhedores, são muito carinhosos, humildes e enfim, fica a dica aí também para quem quiser conhecer, porque realmente não é a primeira vez que eu vou lá. Agora, na condição de deputado estadual, tive essa oportunidade, passando ali pelaquela região, de ir lá visitá-los novamente, e fica o convite para vocês conhecerem. Inclusive, né, logicamente, para que a gente sempre possa apoiar também, né, iniciativas como essa. O governo do Estado, né, tem que apoiar a agricultura familiar, apoiar o turismo rural. O deputado Márcio, com certeza, sabe disso. As regiões mais interioranas, as regiões onde tem as questões aí, né, mais rurais, principalmente onde tem aí inúmeras famílias catarinenses, né, que ainda dependem da agricultura. Aquela região ali também é muito forte a questão da agricultura, né, não diferente nas proximidades em volta ali também. Enfim, então fica aqui essa prestação de conta de algumas andanças, algumas visitas nossas aí percorrendo, como falei aqui, diversos municípios do nosso estado. Quem dera a gente pudesse ter tempo aqui de visitar todos os municípios, ou pelo menos a metade dos municípios do nosso estado, mas aqueles que a gente conseguiu, né, com muita dedicação, com muito carinho, passar, visitar, né, falar com os prefeitos, falar com lideranças, com vereadores, falar com o povo, foi muito, muito gratificante. Eu queria reforçar aqui em tempo ainda, na tarde de hoje, algo que eu fiz em parte, inclusive, ao deputado Sareta, com relação à saúde. São várias demandas que nós temos aí com relação à saúde no estado de Santa Catarina. Nós falamos sobre a fila de espera, inclusive, das cirurgias eletivas, de várias situações, do problema do CISREG, falava outro dia, inclusive, o deputado Milton Obos, eu aparteava ele
reforçando esse problema no nosso Estado, mas eu volto aqui a falar de algumas demandas de Blumenau. Há uma reivindicação que nós encaminhamos, já ao ex-secretário de Saúde, agora atual, com relação ao Hospital Santa Isabel, e olha que é uma demanda pequena, deputado Rodrigo. O Hospital Santa Isabel está pedindo uma ambulância, olha só, uma ambulância. Então, nós esperamos que seja contemplado, que seja agilizado, né, realmente uma ambulância para o Hospital Santa Isabel. Eu falava com o diretor do hospital ainda esses dias, o Juliano Peters, que faz um grande trabalho lá. Aliás, toda a equipe, né, do Hospital Santa Isabel faz um grande trabalho, e ele reforçava essa reivindicação. Deputado, veja se consegue nos ajudar e tal. E eu disse, olha, a nossa parte, logicamente, lá é legislar, fiscalizar, também, obviamente, de reivindicar, nós estamos fazendo. Então, encaminhamos, está na mão agora do Governo do Estado, né, e também do atual secretário de Saúde. Outra demanda importante, realmente, é a necessidade de mais alguns leitos de UTI neonatal lá no Hospital Santo Antônio. Também demanda já encaminhada, demanda que já é de conhecimento do ex-secretário, do atual secretário de Saúde, né, repassaram para mim informação que vão realmente se esforçar para ajudar a Blumenau nessa questão, pelo menos mais 10 novos leitos de UTI neonatal, urgentemente para o Hospital Santo Antônio, onde a todo momento a gente recebe aí as reclamações de famílias, de pessoas, principalmente as mais carentes, que não têm planos de saúde, obviamente. A maioria, deputado Rodrigo, usa o SUS, onde o desespero é grande, né? Semanas atrás, uma mãe que teve gêmeos, desesperada, uma mãe carente, né, ficou na situação de ter os bebês gêmeos lá no Hospital Santo Antônio e não tinha leito de UTI. E aí começaram a dizer para ela, olha, não sabemos o que fazer, não sabemos para onde recorrer, estamos ligando para lá, para outra cidade não tem, outra cidade não tem, talvez lá em Chapecó, eu digo lá em Chapecó porque eu estou falando lá de Blumenau. Veja bem, vamos levar os seus meninos, as suas crianças gêmeas lá para Chapecó, para tentar salvar a vida deles. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. É a terceira maior cidade do estado de Santa Catarina, né? Ficar famílias lá refém da falta de leitos, deputado Ivanatos, no Hospital Santo Antônio. Então, reforço aqui essa necessidade, espero que realmente a Secretaria de Saúde agilize essa demanda, já é de conhecimento, repito, né? Então não é novidade, né, para que seja resolvido isso. Outra questão, que ainda também é na área da saúde, é a questão do repasse do terreno do Governo do Estado para o município de Blumenau, onde hoje está também localizado uma unidade de saúde, o atual AG, que agora, né, infelizmente, os AGs foram todos transformados em SF, uma grande problemática que se criou agora, né, que os AGs tinham um atendimento mais prolongado, tinha algumas especialidades lá atendendo junto, e agora transformaram todos os AGs em SFs, inclusive encurtaram o horário de atendimento no município, né, e o povo realmente está na bronca. Mas ali a questão do atual AG do Baden-Furt é a necessidade da permanência daquele local de atendimento à saúde para toda a região do Baden-Furt, o Texto Salto, mas para que possa ser ampliado aquele espaço, possa ser reformado, é preciso que esse terreno, que é do Estado, seja repassado para o município. Então, segundo o atual secretário de Saúde, isso já, da parte deles, já foi encaminhado, para a Secretaria de Administração, está aí nas mãos do secretário Tasca, é isso, né? Tasca, o secretário da Administração, né? E só me concede mais um minuto para concluir. Mais um minuto, presidente. Obrigado, deputado. Então, está na mão do atual secretário de Administração, nós temos constantemente reforçado essa demanda, cobrado, enviado alguns recados para ele também, os últimos, infelizmente, ele não tem retornado, espero que ele possa nos retornar, realmente, para que envie o projeto a esta casa, e a gente tem essa preocupação com o período eleitoral, com todas essas questões, tem pressa isso, para que possamos votar passe do terreno para o município e assim resolver aquela demanda importante também da saúde no Baden-Furt e no Texto Salto. Seria isso para a tarde de hoje. Obrigado, presidente, pela tolerância. Né? Vai se aproximando os dias de nós deixarmos aqui a Assembleia Legislativa, vamos voltar para Blumenau, onde estamos no terceiro mandato como vereador, para tocar os nossos trabalhos lá em prol da nossa cidade, mas tem sido um grande aprendizado, tem sido uma grande escola de vida importante, onde tem valido a pena cada dia que nós estamos aqui, ou na rua, ou nas cidades, ou percorrendo o nosso Estado, mostrando que nós também temos capacidade, potencial e condição de representar bem todo o povo catarinense. Obrigado. Obrigado, deputado Adriano. Aproveitando a sua fala, parabenizando e também gostaria de reforçar, diante desse cenário que nós estamos vendo acerca da falta de UTI pediátrica e UTI neonatal, eu pensei que esse assunto era só no Sul. E realmente a gente está percebendo que isso está por todo o estado de Santa Catarina. Eu quero aproveitar aqui também e fazer um apelo ao secretário de Saúde do Estado. Já fiz o convite para que visitasse a região sul do estado, verificasse os hospitais, tanto o Hospital Regional de Araranguá, o Hospital Materno-Infantil Santa Catarina, o que também é um hospital público, ao Hospital São José, ao Hospital Nossa Senhora da Conceição de Tubarão, porque a gente percebe essa dificuldade.
Me parece que hoje uma criança também precisava de um leito de UTI e no estado de Santa Catarina não tinha leito disponível. Essa criança poderá ser deslocada para um outro estado, seja no Paraná ou no Rio Grande do Sul. O estado estava buscando vaga para comprar a vaga e colocar essa criança num leito de UTI em outro estado da federação. Não é só o desconforto do deslocamento, mas a família que tem que se deslocar, que às vezes não tem nem onde ficar para acompanhar a internação do seu filho ou da sua filha. Então, aqui eu quero aproveitar a sua fala, deputado Adriano, para colaborar e fazer esse apelo à Secretaria de Estado da Saúde, que realmente dê uma atenção especial nesse caso, porque estamos chegando agora no inverno e, com certeza, as crianças também sofrem mais do que os adultos, né? Infecções e tudo que vem acontecer. Então, faço aqui, registro também o meu apelo para que seja oportunizado a ampliação de leitos de UTI pediátrico e neonatal, não somente no sul do estado, mas em todo o estado de Santa Catarina, que nós sabemos da demanda que tem, pelo que nós estamos acompanhando e percebendo essa dificuldade. Concluindo a minha fala, eu passo a palavra também ao deputado Bruno Souza para as suas explicações pessoais, pelo prazo de até 10 minutos. Desculpa, deputado, pela minha fala anterior, mas concedo a palavra, se eu precisar de mais um minuto, depois a gente também concede. Muito obrigado. Sua fala foi precisa e importante. Neste momento, ou pelo menos até alguns instantes atrás, quando verifiquei a fila de UTIs pediátricas e infantis em Santa Catarina, existiam cerca de 10 crianças precisando de UTIs. Estou acompanhando de perto essa situação, porque é inadmissível que um Estado que, mês a mês, se vangloria de estar tirando o dinheiro da população como nunca, ou seja, a carga tributária está mais elevada do que em qualquer período histórico de Santa Catarina, o Estado se vangloria de estar com os cofres cheios, nós estejamos vivendo um momento onde falta UTI para crianças, onde mães e pais têm que ficar desesperados para saber se suas crianças poderão receber um atendimento, terão, às vezes, uma oportunidade de vida ou morte. É realmente uma distorção de prioridade. Um Estado que enriquece alguns por um lado e, por outro lado, deixa crianças que precisam desatendidas. É uma inversão de prioridade total. O Estado brasileiro se tornou um verdadeiro Robin Hood às avessas. Tira de quem tem menos e entrega para quem tem mais. Deixa quem tem menos precisando e faz o futuro feliz e próspero daqueles que menos precisariam. E, infelizmente, o Estado brasileiro é isso, é esse Robin Hood às avessas. E é muito oportuno nós estarmos falando sobre isso hoje, porque hoje é um dia muito curioso, é um dia até, eu diria, cínico. Isso mesmo, é um dia, é uma data comemorativa um tanto quanto cínica, porque o dia 25 de maio é comemorado no dia 25 de maio o dia, vejam só, o Dia Nacional do Respeito ao Contribuinte. Essa data foi criada em 2010. O objetivo era propor uma reflexão sobre o papel do cidadão contribuinte. Infelizmente, o cidadão não pôde parar muito para refletir, porque ele teve que trabalhar e está tendo que trabalhar para pagar o custo de uma máquina pública cada vez maior. Na verdade, o cidadão brasileiro e catarinense, ele vai trabalhar até o final deste mês para conseguir pagar o custo da máquina pública. O cidadão catarinense e brasileiro, ele trabalha 5 meses apenas para pagar impostos. Ou seja, o ano novo para o brasileiro comum começa no mês que vem. Porque é a partir do mês que vem que ele começa a trabalhar para construir algo para si. Até o final deste mês, ele irá trabalhar apenas para pagar impostos.
apenas para pagar uma pesada carga tributária que o impede de colocar mais comida na sua mesa e ter mais prosperidade para a sua família e a sua vida. Travou. E impede de ter mais prosperidade para a sua família e a sua vida, que retira e rouba o seu futuro. Infelizmente, é isso que a nossa carga tributária faz. Nós, infelizmente, cobramos muito e entregamos muito pouco. O IBPT, Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, fez um estudo com 30 países, os 30 países com maior carga tributária no planeta, os quais, claro, o Brasil está no meio, e adivinhem, descobriu que entre os 30 países com maior carga tributária, o Brasil tem entre todos o pior retorno. Ou seja, o cidadão brasileiro trabalha muito, paga caro e recebe quase nada. Essa é a tônica do ser brasileiro. Ronald Reagan tinha uma frase que eu gosto muito, que ele falava para o contexto americano, mas se aplica perfeitamente, e talvez especialmente no Brasil. Dizia ele que o pagador de impostos é o único cidadão que trabalha para o governo sem ter que prestar concurso público. E de fato é isso. O cidadão brasileiro hoje, ele trabalha para o governo, sem precisar de concurso público. O problema é que ele só paga. Ele trabalha para manter e recebe quase nada de volta. Quase nada de volta. É o que nós estamos vendo agora em Santa Catarina. Dezenas de mães e pais que necessitam de um leito hoje não os têm. Apesar de serem os maiores pagadores de impostos do Brasil. Porque o catarinense, além de ele pagar muito por ser brasileiro, ele também paga a maior carga de impostos estaduais do Brasil. É isso mesmo. Nenhum cidadão, não importa qual estado, paga mais impostos estaduais que o catarinense. O catarinense é o maior pagador de impostos estaduais do Brasil. É a maior tributação per capita do Brasil. É isso mesmo, nós pagamos a maior tributação per capita do Brasil. Então, se o brasileiro trabalha até fins de maio para pagar a carga tributária brasileira, o catarinense trabalha um pouquinho mais. O catarinense vai começar a conseguir poupar para si apenas depois de maio, lá em junho, lá para frente. Até então, tem que trabalhar para arcar um governo pesado, que não escolhe prioridade, que apesar de cobrar muito, não consegue entregar saúde, educação e segurança. Nossos hospitais não têm leitos, as nossas forças policiais sofrem com falta de equipamento e efetivo, e a nossa educação pena entre os últimos lugares do PISA. É lamentável, nós gastamos muito e infelizmente entregamos muito pouco. Isso, Sargento Lima, é muito fruto do foco do governo. O governo foca no meio, no processo, não foca no fim, na entrega, no cidadão. Então ele gasta muito aqui nesse meio e sobra muito pouco para o cidadão. O governo tira 10 da sociedade e 9 ficam no processo. 1 apenas volta para o cidadão. Essa analogia é muito cabível para o Brasil, porque é a realidade que nós enfrentamos. Então, quando nós criamos um dia de respeito ao contribuinte, que, aliás, de contribuinte não tem nada, porque no final de cada mês eu nunca vejo, e eu não sei se alguém aqui já viu, um cidadão pegar o seu saquinho de moeda e levar até a fazenda pública. Eu nunca vi isso. Alguém viu? Então, contribuinte é uma forma delicada que o Estado usa para nos pilhar, para tirar aquilo que é fruto do nosso trabalho. O nome correto é pagador de impostos. No Brasil que nós criamos essa falácia de contribuinte, o nome em inglês é taxpayer. Não é à toa, é pagador de impostos, não é contribuinte. Contribuinte eu sou com a minha igreja, com as causas que eu acredito. Contribuinte eu sou para os meus familiares, quando eu quero ajudá-los. Contribuinte eu sou quando o faço voluntariamente. Pagador de impostos é o nome, porque somos pilhados. Não pagamos porque queremos. Somos pilhados para sustentar uma pesada, cara e ineficiente máquina pública. Então esse nome é um desrespeito. Dia de respeito ao pagador de impostos. E o próprio dia
é um cinismo com o brasileiro, que sofre tanto nas mãos de um Estado que tira o fruto do seu trabalho e devolve muito pouco para ele. Deputado Lima. Deputado Bruno, no Brasil Colônia, criou-se um termo chamado quinto dos infernos. O sujeito trabalhava e ele tinha que pagar um quinto a coroa. Aí, quando alguém perguntava, ele respondia irritado, e esse o quinto saco de trigo ali na fila? Ele dizia, isso aqui vai para o quinto dos infernos. Tamanha era a raiva dele. Fico pensando hoje, no dia do pagador de impostos, como que ele chamaria o quarto e o terço. Se o quinto era dos infernos. Imagina o resto. Parabéns, parabéns. Imagina o resto. Mas, de fato, eu não queria deixar esse dia passar em branco, porque criaram um dia de respeito, Dia Nacional de Respeito ao Contribuinte, e, bom, no mínimo, nós tínhamos que citar, né, o brasileiro, porque se tem uma coisa que une os brasileiros, nós temos brasileiros flamenguistas, corintianos, de esquerda, de direita, temos nordestinos, nortistas, sulistas, mas uma coisa todos são, pagadores de impostos. Duas certezas são imperativas no Brasil, a morte e que você vai pagar impostos no nosso país. Então, se há uma coisa que une todos os brasileiros, é que nós somos pagadores de impostos. E é curioso, porque nós estamos condicionados a exigir tão pouco daquilo que nos é tirado. E é triste que, segundo o mesmo IBPT, o mesmo instituto que fez a pesquisa sobre os pagadores de impostos, o mesmo instituto mostra que cerca de 1/3 dos brasileiros não sabe que paga impostos, porque esses impostos estão escondidos de forma cruel, embutidos no preço daquilo que nos vendem, do produto que nós compramos no mercado, da gasolina que colocamos no nosso carro e da energia que nós pagamos no boleto todo mês. É uma forma cruel. Eu peço mais um minuto, por favor. Sim, mais um minuto, deputado Bruno. É uma forma cruel do Estado tirar dinheiro das pessoas. E no Brasil, para piorar só mais um pouquinho, e me desculpem o pessimismo da minha fala, eu quero trazer também coisas boas aqui, mas aqui o assunto é imposto. E é difícil falar sobre coisa boa com imposto na mesma frase, no mesmo discurso. São coisas antagônicas, coisas boas e impostos, né? Mas ainda no Brasil, para piorar um pouquinho mais, o maior pagador de impostos brasileiro, Lima, infelizmente, é quem pode menos. Porque quem pode menos compromete a maior parte do seu orçamento justamente naqueles produtos e naquelas despesas que são mais tributadas. O pobre no Brasil paga mais impostos. Para piorar, então, um país que cobra muito, entrega pouco e ainda cobra especialmente dos que podem menos. Nós precisamos mudar isso. A reforma tributária, assim como a reforma a abertura econômica, são a prioridade número 0 do Brasil. Obrigado, deputado Bruno. Não havendo mais oradores inscritos, nada mais havendo para deliberar, esta presidência, antes de encerrar a sessão, convoca outra especial hoje, às 19 horas, em comemoração aos 15 anos do Sindicato da Indústria de Carnes e Derivados do Estado de Santa Catarina. Está encerrada a sessão. Uma boa tarde a todos.